representando a Ampox, me permitam dizer isso porque isso significa que estamos aqui representando a comunidade dos cientistas sociais nesse país, porque é toda a comunidade que se sente comovida ao lembrar o mestre Roberto Cardoso de Oliveira. Me permitam só, antes de passar a palavra aos integrantes da mesa, pela ordem, a professora Maria Estela Amorim, da Federal do Rio de Janeiro, o professor Roque Laraia, da UNB, o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, também da UNB, nossos colegas todos, claro. Só lembrar porque, não sendo da área de pesquisa e atuação direta de Roberto Cardoso de Oliveira, posso talvez brevemente testemunhar quanto a sua reflexão e a sua produção se expandiu por todas as áreas das ciências sociais nesse país e que fundo impacto teve na reflexão e na pesquisa em realmente todas as áreas. Porque as suas preocupações metodológicas com as questões da hermenêutica, as suas preocupações metodológicas, teóricas e também substantivas com a mobilização do instrumental das ciências sociais para a reflexão sobre as grandes questões éticas das sociedades contemporâneas, atingiram todos nós. Então, realmente, é o conjunto das ciências sociais no país que se sente motivado, emocionado e, mais uma vez, estimulado para acompanhar a reflexão desse grande mestre nesse momento. Me permito, então, passar a palavra à nossa colega Estela Amorim. Eu quero cumprimentar inicialmente a direção da Ampox pela realização dessa mesa e agradecer o convite que me foi feito. Essa é a primeira vez que se presta uma homenagem póstuma a Roberto numa grande associação de cientistas sociais. Quando o Roberto faleceu, eu estava fora do Brasil e estou praticamente me deparando com essa situação pública, sendo a morte do Roberto, pela primeira vez. Então, eu queria pedir licença a vocês para ler um pequeno texto. Temos ocasião agora de dar continuidade a outras homenagens recebidas em vida por Roberto Cardoso de Oliveira e coube a Ampox prestar-lhe pela primeira vez essa homenagem póstuma, sendo a Ampox das associações mais significativas das ciências sociais brasileiras. É um momento triste, sem dúvida, em que não se pode contar com a presença de mestre Cardoso, mas sua lembrança também nos traz o otimismo com que enfrentou os desafios da vida e da profissão, permeado sempre pela ironia brincalhona com que costumava aliviar o rigor de sua pessoa e com que imprimia aos seus empreendimentos na antropologia e nas ciências sociais. Costumo atribuir os sucessos de Roberto Cardoso de Oliveira às qualidades de sua pessoa, entre outras, a persistência obstinada pelo trabalho, a capacidade de caminhar em fronteiras inovadoras e de partilhar tanto o que lhe era conhecido como a zona do que lhe era desconhecido e, portanto, problemático com seus interlocutores, alunos, colegas e leitores. A meu ver, principalmente a essas qualidades, se deve o sucesso que Roberto Cardoso obteve na formação avançada de tantos antropólogos e, por que não dizer, de cientistas sociais. Roberto não teve uma formação pós-graduada regular. Ele institucionalizou-se antropólogo por si mesmo. Poderíamos dizer que ele se instituiu antropólogo a partir de 1955 e logo a seguir passou a instituir outros antropólogos, seus primeiros alunos, até a metade dos anos 60. Não foi, portanto, um autodidata, como muitos de seus antecessores.
O contato inicial de Roberto com a antropologia foi quase casual. Graduado em filosofia pela USP em 1952, conservou essa identidade, sempre mencionando seus professores da missão francesa na USP, na ocasião integrada, entre outros, por Gilles Gaston Granger, a quem dedica em 1991 seu livro sobre Lévi-Brou, por Claude Lefort e por Roger Bastide. E seus mestres brasileiros também lembravam muito Roberto Cruz Costa, que foi seu professor de História das Ideias no Brasil, e Lívio Teixeira, que ministrava os cursos de História da Filosofia. Desfrutou de convívio com vários colegas contemporâneos da USP, especialmente mantendo contatos estreitos com José Arthur Janotti e Rodolfo Aze, com quem mantinha interlocução que considerava privilegiada sobre a epistemologia da matemática e da psicologia. Já em seu último ano de graduação, Roberto foi o único aluno de sua turma a escolher fazer especialização em sociologia com Florestan Fernandes, mestre que o influenciara marcadamente. Como único aluno e residindo na Rua Nebraska, a mesma rua em que então residia Florestan, Roberto passou a ter aulas na casa do seu mestre e com ele manteve profícua discussão sobre 2 textos então elaborados por Florestan, que viriam mais tarde a ser incorporados na publicação de seus fundamentos empíricos da explicação sociológica. Conheceu Gilda Cardoso na graduação da USP, colega da mesma turma, com quem se casou e ainda estudante. Gilda se tornaria a mãe de seus 4 filhos e a grande companheira de toda a vida de Roberto. Afastada da profissão, Gilda encarregou-se da família, o que proporcionou a Roberto excelentes condições para que ele se dedicasse à própria formação e aos empreendimentos acadêmicos que realizou. Enquanto estudante e depois de graduado, Roberto exerceu entusiasticamente a profissão de jornalista, quando em 1953 foi assistir em São Paulo a uma conferência de Darcy Ribeiro sobre a situação dos índios brasileiros, e a ele foi apresentado por Og Leme, um economista, também formado na Escola Livre de Sociologia e Política, onde fora colega de Darcy. Conversaram brevemente e logo Darcy convidou Roberto para vir para o Rio de Janeiro e trabalhar no SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios. Contou-me Roberto que se sentiu muito apreensivo, tanto pela pouca familiaridade que tinha com a situação dos índios brasileiros, como pela mudança de suas preocupações com a epistemologia das ciências sociais para a antropologia. Mas Darcy ofereceu-lhe 1 ano, com bolsa de estudos e salário, para que ele estudasse etnologia e para que ele se preparasse para fazer pesquisa entre os índios. Em 1954, Roberto mudou-se para o Rio de Janeiro com a esposa e o filho e começou a trabalhar no SPI, logo transformado em Museu do Índio. Ali, Roberto travou estreitos contatos com Eduardo Galvão, na época, o único antropólogo brasileiro que dispunha de um doutorado em antropologia obtido no exterior, na Universidade de Colômbia. A manipulação de relatórios de grupos indígenas brasileiros, associados ao percurso de clássicos e contemporâneos da antropologia, levou Roberto a aceitar o desafio de realizar trabalhos de campo entre os Terena, no sul do antigo estado de Mato Grosso. Em 1958, Roberto desligou-se do SPI e, convidado por Luiz de Castro Faria, passou a integrar a antiga divisão de antropologia do Museu Nacional da então Universidade do Brasil, hoje o FRJ. A editora do Museu Nacional publica em 1960 seu primeiro livro, O Processo de Assimilação dos Terena. Inicia, então, suas principais realizações pessoais, ministrando cursos de especialização anuais em tempo integral em antropologia no Museu Nacional, nos anos de 1960, 61 e 62. Digo suas realizações pessoais, porque antes o Museu Nacional jamais tinha abrigado qualquer curso de antropologia. Sem sombra de qualquer dúvida, Roberto pode ser considerado um instituidor por excelência da antropologia no Rio de Janeiro.
e também da pesquisa em ciências sociais. Roberto não tinha intenção de buscar a própria formação avançada. Seu interesse era pelo aprimoramento de sua prática e de um grupo de estudantes que formara entre 60 e 62 na pesquisa antropológica. Em depoimento que prestou por ocasião da comemoração dos 20 anos do PPGás, da UFRJ, relata que seu plano pessoal não incluía a realização imediata de um doutorado porque estava afastado da vida universitária. Um parêntese aqui, nessa época e até meados dos anos 60, no Serviço Público Federal, a carreira de pesquisador era completamente separada da carreira docente, da carreira dos professores universitários. Tanto assim que os pesquisadores, por exemplo, sequer precisavam ter diploma de curso superior. Então, quer dizer, a pessoa que se engajava na pesquisa ficava muito isolada do ensino e se afastava, digamos, de correr atrás daquilo que depois se tornou indispensável, como é em qualquer sistema universitário de qualquer país, não é? Que é a pós-graduação. Sim, então dizia Roberto que ele está afastado da vida universitária, mas que ao conhecer o parecer Sucupira, que foi o parecer que deu início à pós-graduação, o sistema de pós-graduação brasileiro, admitiu a urgência de obter seu doutoramento para que pudesse levar avante seu empreendimento na pós-graduação estrito sensu. Dizia ele textualmente naquela ocasião: vindo da filosofia, pretendia acumular mais experiência em pesquisa empírica para almejar um título que, na época, segundo os padrões da USP, era de indiscutível senioridade. Naquele momento, metade dos anos 60, diz Roberto, já me sentia mais seguro com as pesquisas realizadas entre os Terena e os Tucuna. Roberto voltou aos Terena em 1966, obteve seu doutoramento na USP sob a orientação de Florestan Fernandes, com a tese Urbanização e Tribalismo, a integração dos Terena em uma sociedade de classes. Em 1968, já iniciava o PPGás no Museu Nacional. A história do PPGás, UFRJ, enquanto formação avançada, já vinha sendo engendrada em termos de pesquisa desde o seu projeto Áreas de Fricção Interétnica no Brasil, a que agregou trabalhos de outros seus primeiros alunos a partir dos anos 60, e do Harvard Central Brazil Research Project, em que se associou a David Member-Lewis, propiciando a acolhida de estudantes de Harvard no Museu Nacional e a estada de jovens pesquisadores brasileiros de seu grupo de pesquisa no Departamento de Antropologia de Harvard. Member-Lewis participou ativamente ao lado de Roberto da criação do PPGás no Museu Nacional, tendo lecionado e coordenado parte do projeto de pesquisa em que se ancorava o novo mestrado. Não havia professores suficientes sequer para dar aulas no mestrado de antropologia. Então, muitos estrangeiros vieram para lecionar os primeiros cursos, mas é muito interessante que essa precariedade de docentes no início do PPGás, conduzido nessa fase por Roberto, transformou esse programa muito cedo em um programa com dimensão internacional. A obra legada por Roberto à antropologia brasileira inclui mais de uma centena de artigos e 17 livros. O último deles eu consegui comprar hoje, porque parece que foi lançado a semana passada. 17 livros nos deixa. E... me perdi. Sim. Então, da incursão que eu empreendi na leitura dos livros do Roberto em fins do ano 2000, resultou uma classificação de temas por ele privilegiados. Essa tentativa foi difícil e pouco satisfatória para mim, porque eu me surpreendia com a recorrência de temas em trabalhos de épocas muito distintas e também com a introdução de novas temáticas que me pareciam não exploradas anteriormente. Havia temas que me pareciam descontínuos, mas que, logo adiante, alguns de seus escritos lhes davam continuidade.
Em meio a esses e outros dilemas, decidi enfatizar 3 itinerários que me pareciam percorrer a sua obra. O primeiro dos itinerários chamei eu de relações interétnicas. Envolvia as noções que não foram nunca completamente abandonadas em sua obra, mas que começaram, vamos dizer, num período inicial dos escritos de Roberto. Esses temas seriam a fricção interétnica, o colonialismo interno, o campesinato indígena e a identidade étnica. Nesse itinerário, encontram-se os seus livros O Processo de Assimilação dos Terena, de 1960, O Índio e o Mundo dos Brancos, que, aliás, a meu ver, continua sendo o mais belo livro de Roberto, de 1964, Urbanização e Tribalismo, a Integração dos Terenos na Sociedade de Classes, de 1968, A Sociologia do Brasil Indígena, em 1972, Identidade, Etnia e Estrutura Social, 1976, A Crise do Indigenismo, 1988, mais recentemente, Os Diários e Suas Margens, e esse livro que se chama Caminhos da Identidade, o último. Ao segundo itinerário percorrido pela obra do Roberto, no meu entendimento, envolve suas preocupações com a construção do pensamento antropológico ou com uma espécie de antropologia do conhecimento antropológico e com uma epistemologia histórica da antropologia. Nesse eixo estão alguns autores datados entre fins do século XIX e início do século XX, que, segundo Roberto, apresentam questões epistêmicas relevantes para a constituição do pensamento antropológico. São eles Moos, Rivers e Lévi-Brou. Os livros mais importantes que nesse itinerário percorrido por Roberto ele escreveu são Marcel Moos, 1979, Sobre o Pensamento Antropológico, 1988, o livro mais destacado desse eixo, onde ele explora matrizes da antropologia brasileira, e a Antropologia de Rivers, 1991, Razão e Afetividade, o Pensamento de Lucien Lévi-Brou, 1991, Estilos da Antropologia, 1995, este em coautoria com Guilhermo Raul Ruben. O Trabalho Antropológico, 1999, a primeira e a segunda parte desse livro. O terceiro eixo percorrido por Roberto, eu chamaria de a ética discursiva no contexto da antropologia. Roberto se inspira em Habermas e em Karl Otto Appel, ambos da escola crítica, aliando a epistemologia ética e submete o métier do antropólogo à apreciação científica e ética, relacionando suas preocupações epistemológicas às experiências do trabalho de campo. Nesse sentido, e muito resumidamente, Roberto aprecia 2 níveis de discurso. Um dos sujeitos observados e o outro do antropólogo, que, em um outro nível, estaria envolvido com a interlocução e, num segundo nível, passaria a ser elaborado pelo antropólogo no ato de escrever, ou, como ele chama, no ato de contextualizar o conhecimento. Admite, assim, que daí resultariam 2 possibilidades: a consensualização ética do discurso intercultural e a continuidade entre a microesfera, território do diálogo local, e a macroesfera, onde, a despeito da diversidade, a construção antropológica alcançaria representatividade planetária, como acontece, por exemplo, quando antropólogos apresentam seus trabalhos em eventos científicos internacionais. Seus principais livros nesse itinerário seriam Ensaios Antropológicos sobre a Moral e a Ética, de 1966, em coautoria com Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, e O Trabalho do Antropólogo, na terceira parte, que seria o capítulo 9 e 10. Artigos escritos por Roberto Cardoso mais esclareceriam esse itinerário, mas a opção que eu escolhi foi apenas de me fixar nos livros por ele publicados. Os itinerários percorridos na obra do Roberto revelam, de uma certa forma, os seus vínculos institucionais, incluindo os territórios físicos
e de interlocução intelectual que experimentou com colegas e alunos, ensejando a recorrência de temas que ora recuam e ora avançam e se desdobram sobre novas visões ampliadas. O eixo sobre as relações interétnicas situa-se principalmente no SPI, no Museu Nacional, e prossegue em sua primeira fase da UNB. O eixo da epistemologia e antropologia se inicia em sua primeira fase da UNB e prossegue na Unicamp, onde ocorre uma retomada muito acentuada da filosofia, a formação inicial do Roberto. O itinerário da ética discursiva e antropologia é engendrado completamente na Unicamp e prossegue na segunda fase da UNB, enfatizando bastante a identidade étnica e interétnica. Evidentemente que a obra de Roberto pode receber muitas outras leituras, e a minha é apenas uma primeira aproximação da tentativa de surpreender seus traços mais marcantes. Eu iniciei dizendo que as realizações de Roberto em favor da antropologia brasileira dependem muito mais de suas características pessoais do que de sua formação ou de filiações a pensamentos ou correntes particulares. Ele navegou solto em mares calmos ou revoltos, entre a singularidade e a diversidade, entre a rigidez de princípios orientadores de sua conduta pessoal e profissional e a adaptação flexível às situações que a vida lhe impôs e às instituições por onde passou, como o SPI, o Museu Nacional, a UNB e a Unicamp. Entre as tensões e complementariedades que marcaram sua vida e sua antropologia, esteve sempre abraçando os conflitos e os dissensos, procurando compreendê-los e harmonizá-los, buscando, na ética, uma espécie de reencontro com a paz e com o avanço, que sempre o jogava em novas fronteiras que tornavam a lhe trazer novas tensões. Foi um professor rígido, assim reconhecido por seus alunos, sobretudo os primeiros, que só ele tinham como mestre. Vivenciou, talvez como nenhum outro, as tensões entre o ensinar, o aprender e o pesquisar. Seu nível de exigência muitas vezes deixava seus alunos desesperados, quando lhe entregavam trabalhos que julgavam aceitáveis e que, uma vez cuidadosamente revistos por ele, tornavam-se execráveis. Porém, era um interlocutor privilegiado para os que o tiveram como mestre. Ao mesmo tempo que era rígido, tornava-se solidário com seus estudantes, profissionalizava-os e os apoiava na carreira. Não é sem razão que ganhou a alcunha de fundador de um clã antropológico, cujas ramificações se estenderam pelo Brasil afora. Minhas palavras sobre Roberto não poderiam ser concluídas sem as dele. Em entrevista concedida à Ciência Hoje, ao ser indagado sobre o que seria o ethos do professor, ele respondeu: é assumir a profissão de professor universitário, tendo como referência um campo de honra básico, sentir-se honrado de ter essa profissão. Você atualiza essa honra diuturnamente, o famoso full-time, o tempo integral. É mais do que um simples contrato de trabalho, é um contrato divino, no seu sentido mais clássico. Desde que você assume a profissão, você carrega todos os deveres e você se compraz desses deveres. É o conjunto desses deveres que constitui alguém como pessoa. É você procurar ensinar, dialogar, procurar exercitar a profissão nas suas duas faces, o ensino e a pesquisa, a comunicação e a produção de conhecimentos. Desculpe, eu acho que nós todos acreditamos nessas coisas, mas ninguém diz isso da forma como Roberto diz. Só ele conseguia dizer, resumindo assim, um ascetismo enorme que ele carregava, a crença absoluta de que ele mantinha nos valores que acreditava. Aos sinais da morte que o rondava, respondia com otimismo e com esperanças que a todos transmitiu. Mas ela o levou rápida e impiedosamente no dia 21 de julho último, aos 78 anos de idade. Entretanto, ela não pode levar nem as nossas lembranças, nem os feitos que Roberto realizou em favor da antropologia e da ciência social brasileira.